profética mesmo, uma direção. Precisamos ter como grupo, como igreja, mas precisamos de criar essa prática de termos aberto o nosso coração, porque a graça que existe em cada um de nós é que traz a riqueza da igreja. Amém? A capacidade, a qualidade do corpo de Cristo é a diversidade, essas diferenças que nós temos. Eu enxergo a palavra de uma forma, o Espírito Santo está falando com você dentro do seu contexto, do seu universo. Você é uma pessoa que viveu, que experimentou muitas outras coisas que eu não experimentei. Então, quando chega uma palavra para você, é importante você saber que você compartilhando, você vai trazer coisas para nós ricas. Amém? Então eu estou mudando um pouquinho, apesar de ainda ter uma estrutura, para nós sabermos como congregação que nós podemos criar formas diferentes. O piquenique é uma dessa. O piquenique é para isso, né? Estarmos no ambiente e as pessoas lá vão ver a gente. E já aconteceu outras vezes que fomos lá, as pessoas perguntaram. Uma vez as mulheres foram, né? Aí a Patrícia fez uns negócios lá que eu até hoje não sei o que é, gostaria, disse que é muito bom. E aí as pessoas chegaram: o que está acontecendo aí? É uma forma boa de nós falarmos lá, vivermos, e as pessoas saírem, a gente sair dessas quatro paredes aqui e as pessoas verem como nós vivemos como igreja. Amém? Amém? Então fala para o teu irmão aí, vai ficando animado para pregar o evangelho lá no piquenique. Muito bem, mas o que eu queria falar, continuar falando. Bom, várias coisas aconteceram nesses dias para ver essa palavra no meu coração, né? O Senhor continua falando conosco, mas nós tivemos sexta-feira um encontro de homens e as mulheres que não foram perderam. Ué, mas é uma frase verdadeira, não é? A Ivone chegou lá e o Eliseu falou: que bom que você veio. A casa é dela, né? Mas foi muito gostoso, não foi? Muito gostoso, a presença de Deus assim, muito real, né? E é mergulhado nessa presença maravilhosa que eu gostaria de compartilhar essa palavra dessa manhã. Depois, ontem tivemos um tempo precioso chamado Ministério ao Senhor, onde nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus, ouvir no silêncio, tentar ouvir a Deus no nosso silêncio, que é a coisa mais difícil que tem. Já ficou parado ouvindo a Deus 5 minutos? Sua mente aceleradíssima, você não consegue parar. Nós precisamos praticar ouvir a Deus. Quando nós estamos sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. Pega um celular, quer ouvir uma música, fica com a mente pensando em 200 coisas, mãe? E nós temos tentado uma vez por mês fazer alguma coisa nesse sentido de ouvir a Deus, depois ir compartilhando, e foi um tempo muito precioso. Então, esse provar da presença de Deus tem sido muito gostoso no nosso meio. Eu tenho certeza que no grupo de vocês, quando vocês se reúnem, é um tempo gostoso da presença de Deus, não é? Não é? Eu tenho testemunhos. Fui outro dia na casa de Everton e de Evelyn. Estava uma presença gostosa, um compartilhar gostoso, não é? É assim no seu grupo? Tenho certeza que ontem lá deve ter sido bom, muito bom também com os jovens. Deus tem um desejo de estar conosco. Amém ou não? Amém. Vai Francisco Morato, está assim também? Bom demais? Presença de Deus. O pessoal que está indo lá tem voltado muito animado com vocês. Então, mergulhado nisso, eu queria falar hoje
continuar falando. Nós falamos no domingo, na última reunião nossa, o resultado de passarmos em Deus durante a crise. Vimos que crise é uma oportunidade de nós mudarmos rapidamente, ou de uma mudança rápida. Crise não é um momento para ficar parado, é um momento de mudar. Vimos isso, falamos sobre isso. E eu queria continuar nesse sentido, de falar da necessidade da gente continuar andando, caminhando, avançar, não ficar parado, estático. E hoje eu queria, se tem um tema assim para a palavra, eu queria falar onde estão os nossos olhos. Eu queria trabalhar hoje, nessa manhã, um pouco disso. Onde é que está seu olho, Patrícia? Ou os seus olhos? No Anderson, bonitão? Espero que também, né? E aí, para quem eu pergunto? Para Mara? No João? Onde é que estão os nossos olhos? O que a gente está olhando? O que a gente está querendo? O que a gente está buscando nesse tempo curto que nós passamos aqui na Terra? Nesse tempo que nós passamos aqui, como nós vamos? Para onde vamos olhar? Ou para quem nós iremos? Então eu queria ler inicialmente um texto base para isso. Seria o texto de Atos, capítulo 9. É um texto muito conhecido, um texto que cada um de nós já ouviu falar. Ele tem vários conteúdos, nós podemos destrinchar e falar sobre vários temas ali, subtemas. Mas queria falar então sobre esse tempo maravilhoso que foi a conversão de Saulo. Então abre ele, nós vamos ler de novo. A minha colégua já arrumou ali, capítulo 9. Vamos ler aí de 1 a 9. Eu não sei se a minha versão é igual, mas vou lendo aqui. Eu não sei, mas vê se é igual. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E estes 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrando na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Quantas coisas maravilhosas nesse, que texto rico, não é? Rico. Você vê que a rua é direita, né? Já é uma coisa importante de entender. Bom, mas é um texto rico, muito rico. E podemos falar sobre diversas coisas. Ananias ouvindo ao Senhor, todos ouvindo ao Senhor, Saulo orando. Tem muita coisa para falar nesse texto, mas eu queria separar 3 coisas para falar nessa manhã, completando ou avançando em cima do que nós temos falado. Muito do que veio ontem no Ministério ao Senhor encaixou com o que nós temos conversado, encaixou com o que nós conversamos outro dia com um grupo de diáconos, e eu queria trabalhar um pouco sobre isso. Primeira coisa está no versículo 16, para resgatar sobre o tema que nós falamos no último domingo, sobre crise. Eu queria trabalhar um pouco no versículo 16 desse capítulo. Ele fala assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, desde o começo do chamado de Saulo, para depois Paulo, Cristo foi colocando, incutindo na cabeça, dando revelação a ele, que ele padeceria. Tá certo? E eu sinto que nós precisamos de entender sobre esse padecer, porque nós temos padecido nesses últimos tempos, e falamos sobre isso, mas Cristo nos chama para padecer uma vida de um sofrimento por Ele. Então, parece que, eu falando assim, parece que a nossa vida será uma vida muito miserável, uma vida de muito sofrimento, de muitas dores, de muita tristeza, de muito choro. Mas, meus irmãos, se os nossos olhos forem desvendados como a escama que caiu de Saulo, para uma revelação de para onde Deus quer nos levar, através do sofrimento de Cristo, nós teremos uma vida completamente, assim, uma revolução na nossa cabeça. Porque não é o sofrimento, e eu quero chegar nisso, não é um sofrimento maior do que a glória do Senhor em nós. Não é maior, apesar de enfrentarmos dores. A vida de Paulo foi uma vida de dores, mas ele não viveu miseravelmente, movido pelas dores. Muito pelo contrário. Eu falei naquele texto que eu li no encontro passado, que as dores de Paulo fizeram com que os irmãos renovassem as forças. Meus irmãos, as nossas dores por Cristo vão produzir em nós um eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Vamos caminhar então um pouco em cima disso. Não é então a dor ou o sofrimento. Deus não gosta, Deus não tem prazer em ver você sofrer. Quando Deus tem prazer em moer Jesus,
foi porque ele queria que a humanidade fosse salva. E quando Jesus foi moído ali na cruz, ele falou: agora eles vão voltar para mim. Entende? Jesus não é masoquista, Deus não é masoquista, e não faz você sofrer para ficar rindo lá, que legal. Não é. Ou é? Você acha que é? Não. Então por que temos dores? Para quê? Como que devemos enfrentar essas dores? E aí eu queria ler Coríntios, 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Olha o que Paulo fala. E se nós analisarmos o tempo de ministério de Paulo, Paulo sofreu fisicamente mais do que Jesus, de tempo, não sei de intensidade, claro que não, mas ele teve uma vida de muito sofrimento, sim ou não? Sim. Olha o que está escrito em 2, o que ele escreve para a igreja lá em Corinto, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele já começa o texto assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Gente, que revelação, que verdade. Veja, versículo 5: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Paulo estava escrevendo para uma igreja. Então, se a gente está sendo atribulado, é para vocês serem consolados e para haver salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as aflições que nós também padecemos. Ou seja, quando um irmão padece, o outro também. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Vamos tentar parar um pouquinho aqui e vamos entender. Quando eu tenho muita tribulação, eu sou muito consolado. Tribulação em Cristo, perseguido por causa do Evangelho, quer ter uma vida diferente. As pessoas falam assim: ah, cara, lembra da mulher de Jó? Amaldiçoou esse seu Deus aí, você tá... Tem coisas na nossa vida natural que nós ficamos firmes por causa do Evangelho, por causa da fé, e muitos criticam a gente. Isso também são aflições em Cristo. Outras são as aflições que a gente tem vendo pessoas que precisam dele, e nós abrindo mão, e as pessoas criticando, e nós: você está gastando dinheiro com aquilo, ou você está se dando, para que você vai viajar? Você está atrapalhando a vida do seu filho, deixa ele, é jovem, deixa ele participar do mundo. Já me falaram isso. Você está forçando muita barra. Estou forçando a barra não. E eu fui consolado. Então, quanto mais atribulados nós somos, mais consolados nós seremos. Mas o que Paulo está falando é que essa quantidade de consolação, se assim posso dizer, ela não é basicamente para nós. Olha que trem maluco. Ela é para consolar os outros. Ela traz consolo para a gente, mas o consolo para a gente é muito menor do que o outro está olhando e está sendo consolado através da nossa consolação. Está entendendo? Sim ou não? Está muito confuso. E também
também, além da consolação, ela traz salvação. Então nós temos que entender que a consolação, ela produz, a tribulação, ela produz em nós algo muito mais maravilhoso do que a própria consolação, do que a própria tribulação. A tribulação, por isso que ela é leve, momentânea e passageira. Você entende? Rapaz, parece que não vai acabar esse negócio nunca. Vai. Porque se você compreender que aquela tribulação pela qual você está passando, ela produz em você uma consolação vinda do Senhor para nós, e essa consolação, ela explode muito além de nós mesmos, ela vai muito além de nós mesmos, e ela traz consolação para os demais e salvação. Quando eu temos visto na casa dos irmãos, nós estávamos conversando sobre isso na quarta-feira, o quanto que o núcleo de vocês tem abençoado outras pessoas. A gente vê sempre pessoas diferentes chegando. Por quê? Porque vocês são abençoados. Nós estávamos lá na sexta-feira e alguns irmãos falando sobre a questão da paternidade, o quanto foi difícil, não teve um pai de referência, foi difícil, os pais ou ainda tem alguma coisa, e aquilo tem trazido a oportunidade de pessoas verem você e ver a graça do Senhor, e outras pessoas vão chegando. É ou não é? Então eu falei, estratégia de evangelismo é muito boa, mas quer uma coisa simples? Vive o Evangelho. As pessoas vão chegar, as pessoas vão perguntar: o que você tem diferente? Você está passando por esse problema? Sua casa está assim. Aí as pessoas vêm para um evangelho da prosperidade, porque não entendem que a vida com o Senhor, a vida em si com o Senhor, já é a nossa prosperidade. Mas aí vai ter outras coisas, que Deus é bom, é misericordioso, aí você vai melhorando aqui, você vai conscientizando, você vai pagando as contas, a igreja vai te orientando, seu discipulador: olha, você não pode ser um mal pagador, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, as coisas vão acontecendo, e Deus vai, na presença do Espírito Santo, moldando, e as pessoas vão olhando e falam assim: quem que essa pessoa, que Rodrigo era aquele cara desengonçado? Será que foi a Thalita? Em parte também. Mas a graça, quando os dois resolveram andar juntos em Cristo, tudo mudou, apesar das várias lutas que já tiveram. É ou não é? E das lutas que tem, e das lutas que terão. Lamento dizer, mas teremos. Está dando para entender? Então, Paulo fala assim no versículo 6: somos atribulados para a vossa consolação e salvação. E reforça: somos consolados para a vossa consolação e salvação. Essa é uma mensagem, é uma revelação. Quando Cristo falou a Ananias sobre a vida de Paulo, referente às suas próprias tribulações, Cristo está falando assim: eu separei, mas Ananias estava no sufoco. Concorda ou não? Porque ele teria que ir no lugar, ele se entregaria à morte, no mínimo. Senhor, esse camarada aí, quantas vezes o Senhor te chama para fazer alguma coisa e você fala assim: Senhor, aí não, né? É demais para mim, né? Está pedindo muito. Meu irmão, quando Deus te chama, quando Deus te quer, quando Deus te ordena, faça. A gente não conhece, falaram isso ontem, a gente não conhece a história de Ananias, não se ouve mais na Bíblia sobre ele o que aconteceu, mas esse homem, se não fosse esse homem, nós não teríamos as cartas escritas por Paulo. O Novo Testamento teria sido muito prejudicado por causa de um homem, de uma passagem, de uma simples obediência. Simples não foi, né? Você entende?
Às vezes a gente escuta assim: Deus tem grandes coisas para você, e a gente espera que as grandes coisas sejam visíveis demais, não é? Mas Deus pegou Ananias, um discípulo. Fala alto aí. Irmão, já chegou? Mesmo com medo, mesmo confortável, ele foi. Você entende? Quantos Ananias Deus quer levantar aqui? Somos Ananias? Levanta a mão aí. Fala para o teu irmão: seja um Ananias. Seja um Ananias. Está parecendo coral isso aí. Como é? Teatro, não, né? Jogral. Veja uma coisa interessante que está lá em Romanos 8, né? Acho que é Romanos 8. Romanos 8, 28, é isso? É, Marina? 28. Vê se é esse aí. É isso mesmo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Opa, vai volta. É uma fase? Acho que vai esquentar muito. Bom, todas as coisas contribuem. Você está com sua Bíblia aí, né? Tá bom. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto a gente geralmente usa pensando nas questões naturais da nossa vida. É ou não é? O propósito ali descrito nesse texto aqui fala de uma vida sobrenatural. Esse texto, ele enfatiza a vida sobrenatural e não de coisas naturais. Então assim, você está com um problema no banco, aí a pessoa fala assim: não, fica tranquilo, todas as coisas vão cooperar, todas as coisas são. Mas se você analisar o texto e analisar o contexto, fala de uma vida sobrenatural e não natural. Então, as coisas que vão cooperar para nós passarmos pelas atribulações, pelas aflições, elas vêm de Deus. Cooperam. Paulo ficou preso muito tempo, cooperou para ele? Talvez para ele não, na nossa visão, mas para ele sim. Se você, por exemplo, pegar Paulo mesmo, na história diz que Paulo foi morto decapitado. O Haroldo está contando essa história. Quem vai lá ver onde Paulo ficou preso nos últimos anos, era um buraco pequenininho, e ele ficou preso ali e morreu daquele jeito. E conta-se que tem, onde ele foi sepultado, também ali mais 2 pessoas, e que na história são os 2 carcereiros. Então Paulo, mesmo na tribulação, numa situação caótica, ele não abandonou quem era o Senhor da vida dele, pregou o Evangelho, e as pessoas, não foi assim quando eles estavam na prisão? Não foi? Não foi assim com Jesus na cruz? Quando foi? E eu pergunto a vocês, se nós pudéssemos voltar e perguntar para os mártires, para os homens que foram cerrados ao meio, perderam a vida,
E aí a gente volta para eles e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos voltar, eu te dou uma chance, você pode voltar na história e não morrer desse jeito. Então assim, o que você escolhe? A riqueza, vamos falar sobre isso, né? A riqueza do filho do jovem rico, ou você escolhe morrer de como você ficou, como você foi? O que você acha que a pessoa escolheria? Ah, não, eu morri, sofri demais, me encerrou ao meio. Se eu ficasse como um jovem rico, né, com os trocados, uma graninha, vivendo aí nas ilhas, de lancha, seria melhor. O que você acha? Fizeram essa pergunta, fizeram essa colocação ontem. Eu fiquei pensando muito nela. O que eu tenho escolhido? O que é importante para mim? Onde estão os meus olhos? Num comprar coisas melhores, no conforto, em ter... Isso não está errado. Eu não estou dizendo que agora todo mundo deve vender suas coisas, vão viver, já que nós vamos ter encontro dos pais com barraca, vamos viver em barraca, todo mundo junto. Eu estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo onde está o nosso coração, onde estão os nossos olhos. Porque vai chegar um tempo, e está cada vez mais próximo, que nós vamos ser, e já estamos, né? Talvez não seja tão evidente, mas nós já estamos sendo perguntados se nós realmente queremos ficar com Cristo ou abrimos mão de Cristo. Quantas pessoas hoje estão morrendo aí em diversos lugares porque são cristãos? E aqui no Brasil, meus irmãos, a gente está muito sem pensar, a gente está muito tranquilo. Nós já estamos sofrendo, meus irmãos. Os cristãos já são perseguidos. Você já é perseguido no seu trabalho ou não? Se não é, meu irmão, está chegando ou você não prestou atenção. Seus filhos já estão sendo perseguidos na escola, sim ou não? Nós estamos sendo perseguidos. Cristão hoje já começa, tem várias pessoas falando mal do cristão, sim ou não? E o que você quer? Não, e aí, se é ou não é? Se é de Jesus ou não é? São tribulações. Você vai orar? Não, o cara vai orar lá na faculdade, né? Na faculdade onde vocês estão. Não, o cara não vai namorar, tem umas menininhas para ficar aí, você não vai querer, vamos tomar uns aí comigo e tal. O seu trabalho, vamos sair aí hoje, vamos tomar umas aí. Não, eu sou de Cristo. Ih, é o caretão, o bobão, chegou o santinho. Você acha que isso não é perseguição não, meu irmão? Agora, como se você se porta diante disso? Você vai em frente, vai ser consolado e vai trazer salvação para outros que não estão satisfeitos com esse momento que estão vendo também? Fala, Thais. Eu acho que tudo vai do jeito que a gente encara a vida. Eu acho que quando a gente acorda e pensa assim, eu sou um peregrino, eu estou de passagem por essa terra, os nossos olhos vão para o lugar certo. Mas se a gente acorda e fala, eu preciso ter ambição profissional, preciso ter dinheiro, preciso ter um carro melhor, preciso ter uma casa, porque eu sou desse mundo, os nossos olhos vão estar no lugar errado. Agora, quando a gente muda o nosso paradigma e fala, eu sou peregrino, estou de passagem por aqui, até as nossas provações mudam a maneira como a gente olha para elas. E essa passagem, ela não pode ser ela fala de paradigma, significa o quê? Mudar aqui coisas que são construídas, solidificadas, e aí a gente vai desconstruir, porque o jovem rico, ele fazia quase tudo. O Deide, na sexta-feira, falou do filho mais velho, que teve a ousadia de chegar para o pai e falar, eu faço tudo certinho. Não é? Um filho, todo mundo já foi filho aqui, né? Ou já foi, mas continua sendo, né? Você nunca errou nada com seu pai? Ou já errou? Já. Então como é que aquele cara tem a presunção de falar? Então às vezes você é um cara religioso, eu faço tudo certinho.
Você conhece gente assim? Às vezes a gente fala assim, nossa, porque o cara precisa se converter, né? Ele é tão legal, só falta se converter, ele é bonzinho. Mas é passagem. Nós estamos num período só. E isso tudo gera em nós. O que gera? Vamos ficar desse jeito, vamos viver desse jeito, certinho, estou bem, não traio a minha mulher. Ou nós vamos avançar? Onde estão os nossos olhos? Nesse primeiro aspecto, só então reforçar o que está escrito em Filipenses. Veja o que lá foi falado em Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo teve essa consciência, escreveu isso. Ele estava numa luta, porque falou assim, gente, vou ficar com vocês aqui, é bom, porque eu tenho produzido salvação, consolação, está sendo muito bom, mas ficar com Jesus é maravilhoso, eu quero ir, eu quero morrer, eu quero estar com Cristo. Lembra dessa passagem? Ele estava numa, mas tá bom, eu vou ficar aqui mais um tempo. Você tem essa luta aí? Ou quando você está ruim pra caramba, você toma um remédio, não, quer morrer agora não, Senhor, segura aí. Como que você olha, para quem que você está olhando? Vamos quebrar, é metanoia, é mudança de pensamento. Eu quero Cristo. Quando a gente começou a reunião lá, eu estava do lado de Daniel, a primeira coisa que Daniel falou na sexta-feira, eu sou apaixonado por Jesus, eu quero Jesus, eu quero viver com Jesus. E Deide terminou falando disso, senão eu estou com um desejo tão grande de estar mais próximo de Jesus, de querer Jesus. Quantos querem Jesus intensamente? Meus irmãos, é hora de nós avançarmos, de sairmos das nossas mazelas. Não que elas não sejam duras e pesadas, são, mas elas produzem em nós algo muito maior, muito mais dinâmico. Gente, alarga a sua visão. Vamos enxergar além do quadradinho, do sofrimento. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas você tem Cristo, e só isso te basta. Lembra de Marta e de Maria? Marta, você quer muitas coisas, mas só uma só. Jesus Cristo estava ali, relacionando, conversando, e isso faz conosco, então nós fazemos isso com Ele. Às vezes por boas intenções, chegamos, construindo, pegamos cadeira, levantamos. Coitado do Renato, estava dessa manhã aqui, faz isso todo domingo. Mas o ardor por estar com Jesus, por estar perto de Jesus, estão compreendendo, meus irmãos? Segundo aspecto, então, para a gente avançar, às vezes a gente até quer, e aí você fala assim, eu quero, mas não tenho conseguido. Então, o segundo aspecto que eu quero falar está lá no versículo 17 do Atos 9, do capítulo 9. Versículo 17 fala assim: E Ananias, é isso? E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão, como diz lá, né? Meu irmão Saulo, sei como é que Ananias estava tremendo, mal usado, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja... Segura aí, galera. E seja o quê? Às vezes nós estamos tentando, então, é legal essa palavra, eu quero isso, então segunda-feira eu vou bombar, pode deixar. Deixa comigo, eu tenho a força. Eu não estou bem. Para Paulo conseguir passar pelas tribulações, ele precisou de quê? Ser cheio do Espírito Santo. Umas coisas que nós temos conversado nessa congregação, só para eu saber, eu não sei quantos já foram batizados com o Espírito Santo, levanta a mão. Quantos não foram batizados com o Espírito Santo? Então, nós vamos orar, não vai ser hoje, mas nós vamos orar, para que todos sejam cheios do Espírito Santo.
Então você prega, a pessoa vem para Jesus, você batiza nas águas. Quantas pessoas não são batizadas nas águas aqui? Tem mais? Tem uns meninos aí, né? Então nós vamos preparar, tá bom? Uma água bem geladinha. Mas, primeira coisa, batismo nas águas, imersão. Estou ali testemunhando que eu sou de Cristo, mas para você subir um patamar e aguentar as tribulações de Cristo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, diariamente. E o ser cheio do Espírito Santo não é só o dom de línguas. Deus dá de presente através do Espírito Santo diversos dons, diversos, e você vai viver enfrentando e entendendo as tribulações com os dons que Deus te dá, com a capacidade. Não é a sua resiliência. Eu já vivi muita coisa na vida, pode vir agora. Falar que eu sou de Cristo é a coisa à toa. Pode deixar que eu aguento. Não aguenta, né? Não aguenta, um homem desse tamanho não vai aguentar, vai chorar. Olha aqui quem manda nele. Não é não? Estou brincando. Cuidado aí. Segura aí. Nós precisamos do Espírito Santo. Toda a carga que Paulo recebeu só foi possível carregar porque primeiramente ele se encheu do Espírito Santo. Amém? Em Malaquias, pode ler, mas Malaquias fala, juntamente com o texto de Joel, sobre a descida do Espírito Santo nos últimos dias. Ele fala que ele vai vir com fogo. E é engraçado, ele fala que fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Ele vai nos purificar, meus irmãos. O Espírito Santo nos purifica, nos limpa, nos enche, nos capacita para as tribulações. E o último aspecto está no versículo 19 do capítulo. Então, sobre o Espírito Santo, nós vamos dar uma ênfase, tá certo? No seu grupo, quem está aí no seu grupo, senta com o seu grupo aí, mesmo que diante das coisas que estão falando, comece a orar pelo Espírito Santo para a vida das pessoas, tá certo? Pensem, preparem para a gente trabalhar a questão de sermos cheios do Espírito Santo. Você que já está cheio do Espírito Santo, de manhã cedo, no seu carro, no seu ônibus, no trem, no metrô, de bicicleta, no jegue, onde você estiver, fala em línguas, entendeu? Consigo, porque o dom da língua ele só é para você. Se edifica para você ter os embates do dia. Está indo para o seu trabalho, começa a falar em línguas, começa a interceder. No meio do seu trabalho, no meio daquela luta, daquela confusão, fala em línguas. Isso te edifica. Mas fala baixinho, para não confundir ninguém. A não ser que você tenha uma revelação daquilo que Deus está falando para alguém. Aí é outro esquema. Bom, versículo 19. Então, ser cheio do Espírito Santo. Outro aspecto está no versículo 19. Tendo comido, ficou confortado. Lembra que ele estava os 3 dias sem comer, sem fazer nada, sem enxergar, morrendo de medo. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Nós precisamos de andar juntos. É gostoso, a gente tem entretenimento, né? Gostoso estar junto com aquele pessoal, é legal. Mas não é só porque é legal, porque há uma bênção, há uma graça quando nós estamos juntos. Quando o Espírito Santo que está em mim encontra com Gilberto, que está cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer, gente? Lembra de Ana? Ana estava grávida, encontrou Maria. Não foi isso? Estavam cheios do Espírito Santo as crianças. As crianças, dentro da barriga. Meus irmãos, eu sei que eu estou gordinho. Não tem criança aqui, eu acho. Deve ter umas várias solitárias aqui. Comunidade, companheiras. Mas imagina encontrar com você. Isso acontece, gente. Às vezes eu estou no meu trabalho, aparece alguém lá. Rapaz, meu irmão chegou. Agora você imagina o Espírito Santo nos levar
E é interessante, a igreja de Atos fala assim, em alguns versículos fala assim: ficou bem ao Espírito e a nós. Olha que tem maluco. O Espírito Santo queria, e nós concordamos e fomos naquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Você imagina, você está no seu trabalho, de repente você fala assim, Deus fala com você: vai lá no trabalho do Gilberto, ele está precisando de você. E o Gilberto passando uma dificuldade, eu chego lá, meu irmão, vim orar contigo. Você imagina isso? Vamos avançar, vamos ir além, vamos ir além do que o Senhor quer. Então a comunhão se destaca também nesse texto aqui. A importância de Saulo. Saulo teve uma compreensão de igreja, de verdade, não pelo intelecto dele, mas no momento de tribulação. Ele estava com fome, ele foi consolado. Ele estava ali, ele foi alimentado, ele foi revigorado, porque ele estava com discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. E olha que interessante, ele estava indo lá para matar, para perseguir esses camaradas. Você entende que a sua tribulação, pensa em Ananias chegando com Saulo. Ah, Deus já me colocou numa fria, vou colocar esse pessoal também. Vem comigo, Saulo. Chega na sua casa o teu perseguidor. Já pensou? E você alimenta, e você louva, você ora, e o cara está cheio do Espírito Santo. Você imagina que eu queria estar nesse momento lá. Lembra que tem uns filmes que o cara tem uma máquina do tempo e vai em alguns momentos da história, não é assim? Eu tenho vários momentos da história que eu gostaria de estar lá presente. Esse seria um. Deve ter sido maravilhoso, ou deve ter sido maravilhosa a comunhão da igreja, daqueles discípulos, com a presença de Saulo. Já pensou? Fala, Jonas. Pensar que os discípulos estavam vivos ali, mas talvez alguns parentes, amigos deles já tivessem sido mortos por Saulo, né? Sim. E eles estavam recebendo. Sim. Ou perseguido, ou morto por aquele camarada lá. Efésios 3, para terminando, Efésios 3, 17 a 20, fala assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Vamos ler com calma. A fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente, tem isso aí? Perfeitamente compreender, olha que interessante, com todos os santos, entre vírgulas. Quem é bom de português aí? Assim já é bom isso aí. Por que esse negócio está entre as vírgulas? Quando tem entre vírgulas? Que decente, foi arrebatada? Apareceu, tudo bem, como é? Tá vendo? Por que está entre vírgulas e com todos os santos esse texto? Para destacar, olha, é perfeitamente possível entender qual a altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É possível, é perfeita, gente. Como que nós vamos compreender a Cristo? Você fala aí, não dá. Quantas vezes você já falou assim, não dá. Mas está dizendo aqui nesse texto que é perfeitamente possível. Mas como é perfeitamente possível? Através ou com todos. Aquilo que João sabe e acrescenta, ele acrescenta a mim. O que Anderson sabe, acrescenta a mim. O que Júnior sabe, acrescenta a nós. O que Marcelo sabe, vai acrescentando. O que cada um vai sabendo. Alan sabe, Luan. E Deus vai dando uma revelação e nós vamos nos encontrando. É assim, quando nós nos encontramos e começamos a falar, só aqui, né? 2 pessoas falaram, já acrescentou aquilo que eu trouxe. Você imagina com todos os santos, é perfeitamente possível compreender aquilo que nós não entendemos.
conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meu Pai, como é que eu, grande, tão grande, como é que é? Alto. Coreografia. Obrigado. Que revelação para a criança, para nós. Um Deus tão grande, tão eterno, tão alto, tão profundo. Cabe aqui dentro. Meu Senhor, do nosso coração tão limitado, não é? Tão pequenininho. Cabe como? Através da revelação da igreja. Paulo experimentou. Paulo estava sozinho, achando que era poderoso, com cartas, e ele tinha poder nas mãos, e o Senhor traz para o convívio com Ananias e discípulos, os seus perseguidos. Que coisa, não? Senhor, nos revela nessa manhã quem Tu és, Tua grandeza, Teu amor. Nós tão pequenos, Senhor, tão limitados nós somos, mas o Senhor quer habitar dentro de nós. E para encerrar mesmo de verdade agora, né? Um pouquinho vocês vão me chamar de mentiroso. O capítulo 53 de Isaías, ele fala de uma revelação da pessoa de Cristo, e todos conhecem o capítulo 53 de Isaías, e eu peguei algumas coisinhas. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, do opressor e do juízo foi tirado, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. É um capítulo pesado, que fala do sofrimento da obra de Cristo. Então parece que olhar para esse capítulo, ele traz um peso para a gente. A obra de Cristo, ela é pesada, mas o primeiro versículo do capítulo 54, põe aí, mano, fala assim, olha como é, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da cansada, diz o Senhor. Olha, ele fala sobre um peso do 53, e se a gente ficar parado no peso do 53 e não entrar no 54, nós vamos viver uma vida só de lamuriação, de reclamação, de falar, Jesus sofreu, Jesus sofreu, Jesus sofreu, e ele chega e fala assim, canta alegremente, apesar das tribulações. Por quê? Versículo 5 do 54, porque o teu Criador é o teu marido, ó mulher estéril, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o nosso esposo. Por isso, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar de tudo, canta alegremente.
Canta alegremente, filho do céu. Rejubila-se, porque Ele é o teu marido, Ele é o teu Senhor. Amém? Resumindo então, somente alicerçados na fé que vem de Cristo, cheios do Espírito Santo, no convívio com a igreja, poderemos participar das abundantes aflições de Cristo e do seu consolo, que dará plena salvação aos que nos servem. Essa frase resume a pregação dessa manhã. Amém? 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 Cantemos alegremente para o nosso Deus. Ele é o nosso marido, Ele é o nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos. Esse é o nosso Deus. Ora ao Senhor. Onde estão os teus olhos, meus irmãos? Meu irmão, os teus olhos estão na tribulação, ou os teus olhos estão no Senhor? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Onde você vai fixar os teus olhos? Senhor, eleva os nossos olhos, como diz o Salmo, leva os nossos olhos para cima, Senhor, para a gente saber que o nosso socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas. Deus, tira-nos, Pai, os nossos olhos de olhar para baixo, tira os nossos olhos de olhar para as pequenas tribulações, faz-nos enxergar para o eterno, faz-nos enxergar para quem é grande, tão grande. Nos coloca junto com a igreja, Senhor. Não nos permita, como diz a Tua palavra, nos esfriar nesses últimos dias, não querer congregar. Deus, por favor, Senhor, leva-nos a enxergar a Ti nesses dias. Ah, Senhor, ora com teu irmão nessa manhã, sobre essa palavra, sobre os seus olhos, os olhos do teu irmão.